Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver esse vídeo. Vamos continuar, né? Estamos aí em mais uma empreitada nossa de estudo sobre escatologia. Para mim tem sido uma bênção. Eu espero que para você esteja sendo uma bênção também, esclarecedor. Não sei se tem dúvidas, porque não vi nenhuma pergunta lá nos comentários. E aí, deixa eu abrir até um parêntese aqui. E se você tiver com alguma dúvida, coloca lá nos comentários. É importante a gente ter esse feedback para a gente poder melhorar o vídeo, para a gente poder sanar qualquer tipo de dúvida que venha a surgir. Quer ver uma outra coisa interessante para você pontuar lá para mim? É o seguinte, Anselmo, eu acho que nesse conteúdo aí faltou isso, ou pensei que você fosse fazer essa abordagem com relação a este assunto, dentro desse assunto que você abordou. Se você der esse feedback lá, a gente vai saber que você está entendendo e que você quer que aprofunde um pouco mais. Eu não estou aprofundando muito nos temas, porque depois a gente vai fazer uma leitura panorâmica de Apocalipse, aí eu já não vou me ater mais a cada um desses conceitos sobre pré-milenismo, sobre dispensacionalismo, aliancismo, não vou me ater mais a esses detalhes, porque eu já vou entender que você já assistiu os vídeos anteriores e vou tocar o barco, né, como é que a gente costuma dizer no popular. Mas se você deseja que seja abordado alguma coisa, pontue para mim nos comentários. Aí o que eu vou fazer? No outro vídeo, nesse não, mas no outro vídeo, eu já faço eu tiro a dúvida, coloco claro sobre o assunto que você colocar lá para mim nos comentários, e aí o estudo vai ficando cada vez melhor, né? Porque a gente vai acrescentando, é aquela comidinha que você bota um temperinho a mais, coloca uma coisinha a mais. Conteúdo tem bastante, mas eu estou tentando resumir o máximo aqui para a gente poder, quando começar de fato a falar sobre o livro de Apocalipse e os demais livros, você já saber desses conceitos, dessas escolas, dos métodos interpretativos que nós já vimos. E hoje falaremos sobre as diferentes interpretações sobre o milênio. Está preparado? Eu sei que você gosta dessa parte. É uma parte que, vou dizer para vocês, é uma parte que muita gente tem dúvida, muita gente quer esclarecimento quanto a isso, fica meio que perdido nas interpretações sobre o milênio, o que é um pré-milenismo histórico, o que é o pré-milenismo dispensacionalista, o que é o amilenismo, o pós-milenismo, e aí, quando você vai colocar tudo numa linha de tempo, acaba ficando muito, muito confuso. Então, eu vou tentar simplificar. O vídeo de hoje eu vou tratar especificamente sobre o pré-milenismo. O pré-milenismo ele se divide em dois, conforme vai ser projetado aqui. O pré-milenismo ele se divide em dois. Mas antes da gente falar sobre qualquer um desses dois, eu quero ler um texto da Bíblia. Eu quero ler um texto da Bíblia, está em Apocalipse. Apocalipse, vamos lá. Capítulo 20, que é um texto aí que faz menção dos 1000 anos, né? Para alguns literais, para outras escolas de interpretação, milênio simbólico, não 1000 anos literal. Mas então, antes da gente fazer essa abordagem do pré-milenismo, é um texto muito interessante. Vamos ler do 1 ao 4. Eu estou lendo na versão revista atualizada. A Sociedade Bíblica ela dá um tema aqui, a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Diz assim o texto: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Diz o verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam
a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante quanto tempo? 1000 anos. Esse é um texto aí que é utilizado, né, que fala explicitamente sobre essa questão dos 1000 anos, e é um texto que a gente tomou como base aqui para a gente dar continuidade aqui no nosso assunto. Espero que os assuntos anteriores tenham ficado bem claro para vocês. Então, o pré-milenismo, como eu falei, ele se divide em dois, conforme mostra aí o nosso próximo slide. Ele se divide em dois. E aí eu quero fazer até um quadro aqui comparativo entre o pré-milenismo histórico, ou também chamado pré-milenismo clássico, e o pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo clássico ou histórico, né, mais conhecido como pré-milenismo histórico, e o pré-milenismo dispensacionalista. Bem, o pré-milenismo histórico, ele foi uma abordagem predominante nos 3 primeiros séculos. Nos 3 primeiros séculos, isso inclui, é claro, a igreja primitiva, até quando chegou ali aproximadamente no 4º século, quando começou a ser feita uma abordagem sobre o amilenismo e o pós-milenismo, diga-se de passagem, por intermédio de Agostinho e de outros estudiosos da palavra de Deus, mas em especial Agostinho, que é um nome mais conhecido, né? A partir do 3º para o 4º século, então, começa a se fazer uma abordagem amilenista e pós-milenista. Mas até o 3º século, o pré-milenismo histórico ele foi predominante. Ele predominou sobre os 3 primeiros séculos. Não se conhecia o que está aí no seu quadro, do lado direito, o pré-milenismo dispensacionalista, que só havia surgido no século XIX. Então, durante os primeiros séculos, Idade Média, o que se viu foi pré-milenismo histórico, amilenismo e pós-milenismo. E século XIX, ou seja, bem mais tarde, começa o dispensacionalismo. E o dispensacionalismo, se você começou a assistir o vídeo agora, a gente tem uma aula anterior a essa falando sobre o dispensacionalismo e aliancismo. Volta lá, vê esse vídeo que é importante para você entender o pré-milenismo dispensacionalista, que vem surgir somente no século XIX. Então, eu fiz um quadro comparativo aí, o que está em vermelho, especificamente representa o pré-milenismo histórico ou clássico. O que está em azul, aí no lado direito desse quadro, é o que está especificamente relacionado ao pré-milenismo dispensacionalista. E o que está em preto, Anselmo? O que está em preto são visões comuns entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Então, vamos no primeiro tópico e vamos fazer essa comparação e a gente vai no passo a passo aqui, step by step, para a gente ir bem devagarinho. Então, o pré-milenismo histórico, ele diz que a volta de Cristo visível ocorrerá antes do reino milenar literal. Então, ele prega um reino milenar literal e que a volta de Cristo, ou seja, a segunda vida de Cristo, ocorrerá de forma visível. Todos verão, conforme diz lá o livro de Apocalipse, né? Já o pré-milenismo dispensacionalista, ele também acredita na mesma coisa, igualzinho. A volta de Cristo ela é visível e ocorrerá antes do reino milenar literal, com uma diferençazinha que a gente vai ver no tópico abaixo. O pré-milenismo histórico, ele é essencialmente pós-tribulacionista. O que é isso, Anselmo? Ele acredita que a igreja é arrebatada pós-tribulação. Ou seja, a igreja vai passar pelo período de tribulação. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso também, aí fica mais fácil. Mas para que você entenda essa diferenciação entre pré-milenismo histórico e dispensacionalista, é que o histórico ele é pós-tribulacionista. E o dispensacionalista? O dispensacionalista ele é essencialmente pré-tribulacionista. O arrebatamento iminente de Cristo. O pós-tribulacionismo do pré-milenismo histórico, ele acredita na segunda vinda como um evento único. Como é que é isso? Arrebatamento e segunda vinda como um elemento único.
não terá duas etapas, conforme prega o pré-milenismo dispensacionalista. Que existe, a gente vai mostrar depois aqui mais adiante, um quadro comparativo, para você entender melhor. Mas, por hora, atenha-se a essa informação. O pré-milenismo dispensacionalista, ele acredita na segunda vinda de Cristo em duas etapas. Quais etapas é essa, Anselmo? A primeira, a segunda vinda de Cristo, ela se divide em duas etapas. A primeira etapa, o arrebatamento secreto, o rapto, né, o chamado rapto. A igreja é arrebatada de forma secreta e se encontra com o Senhor. Encontra-se com Jesus, ele não aparece de forma visível, né? De forma secreta, a igreja é arrebatada. Esse é o pré-milenismo dispensacionalista. Ele pensa exatamente dessa forma. O que foi muito difundido aí por Tim LaHaye nos livros deixados para trás, que depois virou filme, é essa visão aí, que é uma visão mais das igrejas neopentecostais, né, das igrejas pentecostais. Esse é o pré-milenismo dispensacionalista, que acredita na segunda vinda em duas etapas. O rapto, ou arrebatamento secreto, né, antes da tribulação, ou seja, de forma iminente. Estamos vivendo aqui, 2023, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, segundo o pré-milenismo dispensacionalista. E aí tem aquela cena do filme que as roupas caem, o avião fica sem o piloto, os carros vão batendo. É isso que prega o pré-milenismo dispensacionalista. Então, em duas etapas, de forma secreta e de forma visível. Por isso que eu botei em preto aqui os dois, porque os dois acreditam de forma visível. A única diferença é que um é em duas etapas e o outro é em um único evento. E a segunda etapa do dispensacionalista, né, após o período de tribulação, Jesus vem, sim, aí sim, de forma visível, já com os santos que foram arrebatados, né? Por isso que tem aquela história que o arrebatamento, ele arrebata os santos, né? E depois ele vem com os santos que foram arrebatados. Então, tem essa distinção. No segundo tópico, no terceiro, pré-milenismo histórico, diz assim: o reino milenar terreno centrado em Jerusalém. Ou seja, o Messias irá reinar, Jesus irá reinar a partir de Jerusalém. Reino centrado em Jerusalém. O que também, para o dispensacionalismo, o pré-milenismo dispensacionalista, é igualzinho. Cristo reinará para esse reino milenar literal a partir de Jerusalém e reinará ali sobre todas as nações. No quarto tópico, temos uma diferença aqui, né? Tanto é que um está em vermelho e o outro está em azul, que o pré-milenismo histórico, ele acredita e considera a igreja como o Israel espiritual de Deus. Essa é uma abordagem histórica clássica. O pré-milenismo histórico ou clássico, ele acredita que a igreja e Israel são uma coisa única. Tanto é que chama o Israel espiritual de Deus. Não faz essa distinção entre Israel e igreja. Diferente do dispensacionalismo, que tem essa diferenciação. A Escritura fala sobre Israel. Quando a Escritura fala sobre Israel, para o dispensacionalista, refere-se sempre e somente aos descendentes físicos de Abraão e não à igreja. A igreja é uma instituição e Israel seria uma outra instituição, né? Só para a gente entender aqui de forma bem didática, né? Israel é uma coisa e igreja outra, né? Para o dispensacionalismo. E isso aqui né? Não sei se travou aí, acho que deu uma travada aqui na gravação, eu vou retomar um pouquinho. Eu acho que voltou. Então, a diferença entre pré-milenismo histórico e dispensacionalista é exatamente essa. O histórico é pós-tribulacionista e o dispensacionalista é pré-tribulacionista, né? Tem essa diferenciação entre o dispensacionalismo, acredita ser Israel uma coisa e igreja outra, e já para o histórico não. Igreja e o povo, etnia, raça, povo judeu e a igreja do Novo Testamento são uma coisa só. É o Israel espiritual de Deus.
Então, tem essa diferenciação. Então, partindo aqui para o nosso próximo slide, vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas bases bíblicas, né, que se fazem necessárias sobre a questão do milênio ser literal, né? Que tanto o dispensacionalismo, pré-milenismo e dispensacionalismo, como o pré-milenismo histórico, eles acreditam num milênio literal. E onde está a base bíblica para isso, Anselmo? Está exatamente aqui, eu vou querer ler. Eu acho que é importante a gente ler isso aqui. Eu vou ler um texto tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu vou ler o texto de Daniel. Eles acreditam num reino literal e eles dão... Essa é uma das bases bíblicas. Daniel, capítulo 2, do verso 35. Eu não vou ler até o 44, não, para a gente ganhar tempo aqui. Daniel 2. Não vai ser projetado aí, não. Eu vou ler aqui na minha Bíblia mesmo, para a gente ganhar tempo. Daniel 2, versículo 35. Diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Só para contextualizar, essa aqui é a visão que Daniel tem da interpretação, né? A interpretação do sonho de Nabucodonosor, que falava de coisas futuras, né? Que Daniel não entendeu muito bem, mas interpreta ali o sonho de Nabucodonosor. Mas a pedra que feriu, estou no verso 35, a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, poder, força e glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo. Aí diz o verso 39, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino, ele fala sobre um quarto reino, será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra. E esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte será este reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste do ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim como uma parte o reino será forte, e outra será frágil. Diz o verso 43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro e lodo, misturado mediante acasamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E diz o último versículo. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Um reino que jamais será destruído. Está falando do reino milenar, segundo a crença pré-milenista, tanto histórica como dispensacionalista. Um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Um reino que subsistirá para sempre. Uma referência aqui também do Novo Testamento está em Apocalipse, capítulo 2, verso 26. Deixa eu ler também. É importante, né? A gente ler tanto uma no Antigo Testamento e uma referência no Novo Testamento, porque são as bases para a doutrina pré-milenista, tanto a histórica como a dispensacionalista. Então, Apocalipse 2, do verso 26 e 27, diz assim, ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe daria autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, fazendo menção à profecia de Daniel, né? Fazendo uma menção aqui à profecia de Daniel, fazendo um link entre as duas profecias, né? Ou seja, a profecia de Daniel, perdão. Então, o reino é literal, tanto para o dispensacionalismo e o pré-milenismo histórico. O reino é literal. Temos outras referências aqui em Salmos, Isaías, Jeremias, Miqueias. Você já sabe, é um vídeo, está gravado, você pode anotar aí, depois ler com calma cada uma dessas referências, fazer a correlação entre elas. E tem outras referências, mas as principais,
para embasar, né, o reino literal são essas. Fala também sobre um reino debaixo do céu. Esse reino debaixo do céu também temos o Apocalipse 2, esse que nós acabamos de ler, 26 e 27, e também Daniel 7, do verso 13 e 14, não vou ler, né? A gente já está com 20 minutos de vídeo aqui, senão daqui a pouquinho fica muito extenso. E também nós temos a base bíblica para o reino milenar antes do juízo final, né? Um reino milenar antes do juízo final. Isso está em 2 Timóteo, aí esse eu quero ler, 2 Timóteo 4, versículo 1, Novo Testamento. As duas referências estão no Novo Testamento sobre essa questão do reino milenar antes do juízo final. 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, ou seja, por intermédio do reino. O apóstolo Paulo, ensinando aqui ao pastor jovem Timóteo, ou seja, fazendo uma menção de um reino milenar antes do juízo final, segundo o embasamento da doutrina pré-milenista, tanto histórica como dispensacionalista. Né? E Apocalipse 20 é todo o capítulo, não vamos ler para ganhar tempo, mas essas aqui são as bases. Então, faz com calma, dever de casa. Vá em cada uma dessas referências bíblicas, leia com calma, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, faça os seus apontamentos para que você possa entender e ver a correlação entre elas. Fala, Anselmo, de fato, a base bíblica do pré-milenismo, tanto histórico como dispensacionalismo, elas estão correlacionadas em cada uma dessas referências. Esse é o seu dever de casa, eu já fiz o meu. Então, faça o seu, continue estudando, veja se existem outras referências atreladas a essa, você vai achar, mas essas aqui são as principais, tá bem? Passando para o próximo aqui, eu quero te mostrar um quadro comparativo, né? Porque quando a gente fala assim, é uma coisa. Quando você olha no gráfico, facilita a visualização, ela facilita demais a nossa compreensão do assunto. Então, nós temos aqui um gráfico referente ao pré-milenismo histórico. Se você vê aí do lado esquerdo do gráfico, nós temos a cruz, ou seja, a morte de Cristo como ponto inicial, e lá na extremidade direita, céu, em cima, inferno e estado eterno, ou seja, a eternidade para sempre com Deus, seja no céu ou a eternidade distante de Deus no inferno. Ou o inferno será jogado num lago, isso aí é um tudo mais adiante, o inferno será jogado no lago de fogo. Isso a gente vai ver mais adiante. Mas o estado eterno está ali na extremidade direita. Então, segundo a crença pré-milenista histórica, estamos vivendo a era da igreja, estamos vivendo, e vai chegar um momento que vai ocorrer a grande tribulação, um período de tribulação como nós nunca vimos. E esse período ele vai durar 7 anos. Ao final desse período, onde o anticristo se manifestará, ao final desse período, acontece o quê? A segunda vinda. Por isso, o pré-milenismo histórico ele é pós-tribulacionista, ou seja, pós-tribulação. Vai acontecer arrebatamento e segunda vinda concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo acontece arrebatamento e segunda vinda, parousia, né? Acontece ali ao final da grande tribulação. E quando termina a grande tribulação, o que acontece, Anselmo? Satanás é preso, conforme está escrito lá no primeiro texto de Apocalipse, que nós lemos lá no início, né, do nosso slide. Satanás ele é preso, então começa o reino milenar. Que para o pré-milenismo histórico, Cristo reina com a igreja, sem diferenciação entre Israel e igreja. Ou seja, o Israel espiritual. Cristo ele vai reinar com toda a igreja. Aí leia-se aqui etnia, povo judeu, mais a igreja, os gentios enxertados na videira, enfim, toda a igreja. O Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, segundo a crença pré-milenista histórica. Quando for terminar o milênio, pouco antes de terminar, o que acontece? Satanás é preso. Para ser julgado, aí acontece o julgamento, grande trono branco, céu, inferno e estado eterno. Esse aqui é o pré-milenismo histórico, né, o quadro. Depois, se você puder, dá um print aí nessa imagem,
vai ficar registrada com você aí, é importante para você entender. E abaixo desse quadro, nós temos explicado aqui o pré-milenismo dispensacionalista, né? O pré-milenismo dispensacionalista, como você já sabe, ele é pré-tribulacionista. Tem ali o marco inicial, a morte de Cristo, o marco inicial. Então, segundo o dispensacionalismo, estamos na dispensação da graça e entraremos mais adiante, segundo a crença dispensacionalista, na dispensação milenista, que é a última, dispensação do milênio. Mas na dispensação da graça, o arrebatamento ele é iminente. O que acontece, Anselmo? A qualquer momento a igreja pode ser arrebatada, conforme o filme Deixados para Trás. A gente não sabe o dia, não se sabe a hora, a qualquer momento a igreja será arrebatada num piscar de olhos, como diz até algumas canções, né? Num piscar de olhos isso vai acontecer. É o rapto, o arrebatamento secreto da igreja, ou seja, a qualquer momento, iminente. E aí, tem essa primeira linha amarela com oval em cima escrito arrebatamento secreto, ou para alguns chamam de rapto. A igreja ela é arrebatada, vai para os céus, bodas do Cordeiro, enquanto isso a grande tribulação está acontecendo, a grande tribulação acontece aqui na Terra. Quando nós formos falar sobre as visões com relação à tribulação, aí você vai ver que tem pré-tribulacionismo, meso ou mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Isso nós vamos falar mais adiante. Mas o pré-milenismo dispensacionalista, ele acredita no arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação. Então, o rapto acontece, o arrebatamento secreto, que é a segunda vinda de Cristo dividida em duas etapas, lembra? Duas etapas, uma invisível e a outra visível. Quando será a segunda vinda visível de Cristo segundo o pré-milenismo dispensacionalista? Ao final da grande tribulação, quando Cristo volta com os santos, né? Eles fazem essa diferenciação. Ele volta com os santos. Primeiro ele vem para os santos no arrebatamento secreto, depois ele volta com os santos, já corpo glorificado, transformado, aconteceu ressurreição já. O que acontece? Quando, ao fim da grande tribulação, a segunda etapa da segunda vinda, né? Alguns dizem terceira etapa, mas a crença diz segunda etapa da segunda vinda, que é a volta visível de Cristo, começa o reino milenar. Mas para começar o reino milenar, aí aqui é igualzinho a visão histórica, né? Historicista aqui, ao pré-milenismo histórico, perdão. Satanás é preso no início do milênio. E aqui vem a diferença também, uma diferença enorme entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalismo. Porque o pré-milenismo dispensacionalista já não acredita uma igreja, o Israel espiritual de Deus. Eles não creem dessa forma. Eles acreditam que a igreja é uma coisa e Israel é outra. Então, muito das profecias que vão ocorrer no milênio, elas ocorrerão em detrimento ao povo de Israel, ou seja, as profecias às descendências de Abraão, e não mais a igreja. A igreja está reinando com Cristo. Jerusalém celestial está ao alto, nesse reino milenar, Cristo reinando com eles descem, fazem julgamentos, e enquanto isso, no período milenar, Deus vai começar a tratar, aliás, já começa a tratar com Israel no período da tribulação, segundo a crença dispensacionalista, e continua a tratar para cumprimento de algumas profecias que foram feitas no Antigo Testamento com Israel no milênio. Aí eu queria citar aqui algumas profecias, aí eu queria que você anotasse, porque eu não botei visível aí. Isaías 11, do versículo 1 ao versículo 11, é uma referência bíblica, segundo o dispensacionalismo, que vai se cumprir em Israel e não na igreja. Isaías 11, do versículo 1 ao versículo 11. Deixa eu ver se a gente tem tempo de ler aqui. Não temos tempo de ler. O dever de casa também. Né? Também em Isaías 35, do verso 1 ao verso 10, e Miqueias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Essas profecias serão cumpridas em Israel, no reino milenar, mas somente para Israel. Aí segue, depois do milênio, Satanás é solto, aí vem julgamento do trono branco e estado eterno, e assim a gente termina aqui também essa exposição do pré-milenismo dispensacionalista. Espero que tenha ficado claro. Se ficou um pouquinho rápido, volta às projeções, analisa cada
cada versículo, cada referência bíblica. Faça aquilo que eu te falei para me ajudar. Pontue aí alguma coisa que ficou faltando ou que você acha necessário. E no próximo vídeo a gente coloca aqui, a gente faz menção e vai ser bênção. Espero que tenha sido produtivo. Eu me preparei para um vídeo aqui de meia hora, acho que deu meia hora aqui, para não ficar um vídeo longo. E na próxima semana, vou ver se eu consigo na segunda. Se eu não conseguir na segunda, a gente deixa ele para quarta. A gente vai estar falando aqui sobre o pré-milenismo, as diferentes interpretações sobre o milênio. Aí já não mais pré-milenismo, vamos falar sobre amilenismo e pós-milenismo. Vou tentar condensar tudo em um único vídeo. Ainda que fique um pouquinho mais extenso, vou tentar condensar num único vídeo. Tá? Beijo no teu coração. Estude a palavra em tempo e fora de tempo, em todo tempo. Forte abraço. Que Deus te abençoe.